Acharam Hebreus capítulo 4, versículo 12? Eu só quero fazer uma breve introdução aqui sobre o que nós falamos no domingo passado. Nós falamos aqui a respeito da ação do poder de Deus através do nosso entendimento. O que nós aprendemos? Que muitas vezes Deus, ele tem uma vontade clara sobre as nossas vidas. Só que pelo fato da gente não entender e não conhecer a vontade de Deus, nasce algo chamado dúvida. E essa dúvida, ela pode se manifestar na vida de um cristão, nascido de novo. Cristão que está na igreja pode ter dúvidas, porque dúvidas está relacionado àquilo que você não conhece a respeito da vontade de Deus. Então você pode ter dúvidas a respeito de curas, você pode ter dúvidas se é a vontade de Deus te batizar você com o Espírito Santo, você pode ter dúvidas se é a vontade de Deus que você anda na prosperidade ou na miséria, você pode ter dúvidas sobre o caráter de Deus. Então as dúvidas, elas são solucionadas à medida que você conhece a palavra. Então eu dei um exemplo aqui de um leproso que se aproximou de Jesus. Ele acreditava, ele cria que Jesus podia fazer. Quem está comigo, diga amém. Todo cristão que nasceu de novo, ele crê, mas não é como uma fé natural. Eu vou mostrar isso para vocês também. Há uma diferença da fé natural e da fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus, você só pode ter ela quando você nasce de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ter a fé do tipo de Deus, porque essa fé do tipo de Deus, ela é colocada em você quando o seu espírito é recriado. Quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado. Segundo Romanos, Deus coloca uma medida de fé dentro de você, e é a fé do tipo de Deus, não é uma fé natural. Quem está comigo, diga amém. As pessoas lá fora, vocês vão ver mesmo as pessoas que não nasceram de novo, que não frequentam uma igreja, que não são religiosas, não gosto dessa palavra, mas elas têm fé que elas vão conseguir, elas têm fé que o time delas vão ganhar, elas têm fé que vão ser bem-sucedidas, têm fé que vão arrumar um emprego, mas é uma fé natural, porque toda a fé que não tem um fundamento sólido na palavra é natural. A fé do tipo de Deus é algo que Deus vai colocar dentro de você, no seu espírito, e ela é uma fé bíblica, ela vai estar fundamentada na palavra. Ok, queridos? Entenderam isso? Então o leproso se aproxima, ele acreditava que Deus podia fazer, ok? Só que ele não sabia se era a vontade de Deus de fazer. E aí ele se aproxima de Jesus e fala: se quiseres, podes me curar. Ou seja, eu sei que o Senhor pode, mas eu não sei se é a tua vontade. Então Jesus estende as mãos, ok? Impõe as mãos sobre ele. Até esse momento não acontece nada. Quando Jesus fala, olha, presta atenção, conhecimento chega na vida daquele leproso. Jesus fala assim: eu quero. Quando o conhecimento chega, então aquele leproso consegue se apropriar da cura. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando Jesus fala, eu quero, seja curado, então aquele leproso é limpo. Ok, queridos? Então nós aprendemos aqui um pouquinho sobre o momento de pressão que Abraão passou, e naquele momento de pressão, 24 anos esperando o cumprimento da promessa, ele desfaleceu. Houve um momento em que ele cedeu à pressão de Sara, né, porque Sara também começou a duvidar que ela poderia ser mãe, que ela poderia ter uma família. Essa pressão veio sobre a vida de Abraão. Abraão aceita lá a proposta de Agar para ter um relacionamento com a escrava, e nasce Ismael. Mas o propósito de Deus era o filho de Sara, só que Sara era estéril. E naquele exato momento de pressão, Deus entra no cenário. Lembra? Gênesis capítulo 17, o que Deus faz? Deus cria um ambiente forçando Abraão a entender o modo de operação de Deus, forçando Abraão a lembrar das promessas de Deus. E qual foi a estratégia de Deus? Trabalhar aqui a mentalidade de Abraão, ou seja, Deus muda o nome. Antes ele chamava Abrão e depois passa a chamar Abraão, que é pai de muitos filhos. Então automaticamente Abraão se vê cercado das pessoas falando o seu nome. Quando ele mesmo falava o seu nome, quando a sua esposa falava o seu nome, estava trazendo à sua memória aquilo que ele verdadeiramente era, ainda que não estava manifesto, mas era. Ele já era pai de muitos filhos. Deus o via como pai de muitos filhos.
Conseguiu entender isso? E depois de Gênesis capítulo 17, exatamente um ano depois, o ventre de Sara é aberto e ela passa a ser mãe. E Paulo vai escrever em Romanos capítulo 4 que Abraão recusou a ficar na dúvida, ou seja, ele recusou, ele lutou contra aquela dúvida, lutou contra uma possível incredulidade, uma dureza de coração, foi fortificado na fé, foi fortificado, com a palavra do Senhor, e a Bíblia diz que ele se tornou completamente persuadido, completamente convencido. Sabe por que você precisa estar exposto à palavra de Deus todos os dias, várias vezes ao dia? Para que você se torne completamente persuadido, completamente convicto da vontade de Deus, e dúvida não vai ter espaço na sua vida. Só que, queridos, entenda algo, você viveu tantos anos no mundo, aprendendo dúvida, aprendendo incredulidade, tradições que foram te ensinadas. Não pensa que é da noite para o dia que você vai parar de falar incredulidade, que é da noite para o dia que você vai parar de ter crença errada. Você foi criado assim, então agora precisa ser realizado um processo de desconstrução na sua fala, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar. É aí que entra aquilo que nós precisamos entender na nova aliança. Um dos termos da nova aliança é o quê? Metanoia. É o quê? Mudança de mente. Paulo vai chamar isso de quê? Renovação de mente. Se você pega o livro de Efésios, Paulo fala para os cristãos, agora que você nasceu de novo, não viva a velha vida, despoje dessa velha vida e viva uma nova vida. Não ande mais na mentira, mas viva na verdade, sabe? Não participe mais das obras das trevas, fuja da prostituição. Ele começa a trazer uma série de princípios que agora faz parte da sua nova vida. Quem está comigo, diga amém. Então, você entregou sua vida para Jesus, você nasceu de novo, começa um processo agora de desconstrução na sua mentalidade, que vai refletir no seu corpo, e um processo diário. Olha para mim que isso aqui é muito importante, e as pessoas, principalmente quando vão aprendendo a palavra da fé, tem uma tendência da palavra da fé, de achar que não precisa mais de jejuar, e a gente nunca ensinou isso, de achar que agora porque está tudo pago, está tudo disponível, você não precisa mais orar, você não precisa consagrar tanto. Queridos, você aprendeu só a motivação pela qual você tem que fazer. Qual que é a diferença? Você aprendeu na palavra da fé, que agora você não ora para mudar Deus. Eu vou orar muito, porque o entendimento que a gente tem dentro do sistema religioso é, Deus está abençoando, como é que é teu nome, querido? Douglas. Deus está abençoando o Douglas, porque o Douglas ora muito. O Douglas ora muito, então porque o Douglas ora muito, Deus está abençoando ele mais. Não, Deus responde a oração do Douglas, porque ele é um cara consagrado, ele jejua muito. Isso está errado, porque então, o Douglas está fazendo por merecer, ele não está baseado na justiça de Deus, naquilo que Deus deu para ele gratuitamente. Quem está entendendo, diga amém. Então é merecimento. Amém, queridos? Mas por que o Douglas parece que está sendo mais abençoado? Parece que a mão de Deus está mais sobre ele, porque nesse ambiente de oração e de consagração, ele consegue acelerar o processo da metanoia, porque uma carne mortificada, ela fica sensível, ela se submete ao governo do Espírito. No ambiente de consagração, você, conforme a Camila disse, está exposto ao fogo. Você está exposto a um ambiente de glória. Então, querido, você vai andar numa velocidade maior, você vai perceber a voz de Deus numa velocidade maior do que uma pessoa que está devagar, quase parando, uma pessoa que está mergulhada em Deus, orando, buscando. Esse processo de entender, de ouvir a voz de Deus, de andar no Espírito, vai ser acelerado. Quem está comigo? Então não é que Deus está privilegiando o Douglas decidiu estar mais perto dele. O Douglas entendeu o processo na nova aliança, ele entendeu que mortificar a carne, renovação da mente faz parte, é a parte dele, Deus não vai fazer por ele. O Douglas entendeu que embora ele nasceu de novo e ele é a justiça de Deus e no espírito dele está o poder de Deus, ele tem essa palavra, e nós vamos ler aqui agora que essa palavra é viva, mas essa palavra aqui do jeito que está aqui, não vale nada.
Quando já viram essa Bíblia aberta aqui no Salmo 91, nos carros, nas casas? Isso é religiosidade. Essa palavra aqui, queridos, ela não tem poder do jeito que ela está aqui, aberta, escrita. Não. Essa palavra tem poder quando ela está na sua boca. Essa palavra tem poder quando ela está no seu coração. Essa palavra tem poder quando você crê. Você quer ver um outro erro que nós cometemos? Quando a gente vai ensinar sobre confissão de fé. A gente fala, você precisa confessar, porque tudo aquilo que Deus queria ver, primeiramente, Ele falou. Aí a pessoa não entende, ela só pega a parte A do versículo, aí ela começa a confessar, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho um carro, eu tenho um carro, e ela fica confessando aquilo o ano todo, mas o carro não chega, porque ela ficou só na parte da confissão. A palavra está primeiramente na sua, e depois, ela precisa descer para o coração, e volta para a boca. Olha que o texto diz assim, que Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo que você pedir, depois, fala o resto, queridos, crendo. Tem uma condição, a pessoa está confessando, mas na verdade ele não crê, ele não entendeu a fé do coração. Você está aqui, queridos? E aí o que ele vai pensar? Puxa vida, eu estou confessando, meu carro não chegou, mas o irmão ali, ó, tem 3 meses que ele está confessando e o carro dele já chegou. É porque esse irmão ora mais, esse irmão jejua mais. Nada a ver. É um ambiente de entendimento. E hoje eu vou mostrar para você, queridos, isso aqui à luz da palavra. Para aqueles que não vieram na semana passada, deu para você perceber onde paramos? Amém? Glória a Deus, vamos avançar? Amém? Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, não tem E aqui não, eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Aí nós vamos ter a separação, né? Porque muitas pessoas acham que espírito e alma é a mesma coisa. Juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Percebe que ele separa a alma de espírito e ele separa mente de coração. Ok, queridos? Deixa eu te dizer, não é que a sua alma separa do seu espírito, a palavra tem poder de separar a alma do espírito, e a Bíblia mostra a distinção. Para você que não estuda sobre o assunto, parece ser algo muito difícil de entender, mas à medida que você começar a ler as cartas de Paulo, à medida que você desejar, anotar e estudar isso vai ficar fácil para você, e eu te digo mais, isso vai facilitar demais o seu entendimento das coisas, como elas funcionam no campo espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele está falando que a palavra de Deus, ela é viva. Diga comigo, a palavra de Deus é viva. Eu peguei uma tradução aqui que diz que a palavra de Deus, essa expressão viva, quer dizer que ela é cheia de força viva. Olha que coisa tremenda. A palavra é viva, ela é uma substância viva, é uma força vital, e ela está cheia da fé de Deus. Olha que coisa maravilhosa. João capítulo 6, versículo 63, se quiser pode colocar aqui, diz o Senhor falando, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que eu aprendo aqui? Toda palavra liberada da parte de Deus, ela já é carregada da fé de Deus. Por isso que o meu jejum, a minha oração, o meu esforço, não vai acrescentar nada. A palavra que Deus já liberou, que Deus libera, que está liberada, ela já tem a fé de Deus suficiente para cumprir aquilo que ela foi liberada para cumprir. Não sou eu que estou tentando convencer a Deus de me curar. Não sou eu tentando convencer a Deus de me prosperar. Eu entendendo o que Deus disse e simplesmente me rendendo e dizendo, se é a sua vontade, então eu tomo posse. Essa religiosidade, é isso aqui que a gente precisa reprogramar. Precisamos baixar esses drives aqui, ó, esses downloads, esses textos aqui, fazer atualizações. Porque a gente aprendeu que a gente precisa fazer para merecer, sim ou não? Isso é lei, isso não é graça, ok? Se você precisa fazer para merecer, então o mérito é seu,
Mas nós pregamos aqui, ensinamos, Romanos capítulo 8 diz que aquilo que era impossível, o que era impossível? O que a lei não conseguia mudar no homem? A sua natureza. A lei tratava o ato do pecado, o homem pecava, trazia o sacrifício, apresentava o sacrifício, o pecado era coberto, mas o homem continuava pecado, porque era a natureza. Porque foi isso que o homem se tornou. Depois do pecado de Adão, o homem se tornou o próprio pecado, porque ele perdeu a natureza de Deus. Você pode ler Efésios capítulo 2, que você vai entender isso, finalzinho do capítulo 1, e no capítulo 2 você vai entender o que eu estou falando, ele explica isso. Ele perdeu a natureza de Deus e passou a ter a natureza de pecado. E tendo a natureza de pecado, você não adianta você encher ele de regra, você não pode isso, você não pode aquilo. Então, entenda, a lei teve a sua importância, a lei era boa, porque ela sinalizava, ela colocava uma placa assim, ó, não pisa na grama, ó, sinal vermelho aqui, não pode avançar, dentro totalmente da palavra, porque depois que o homem foi colocado para fora do jardim, ele perdeu o contato à árvore da vida, que era a figura do próprio Jesus. Você não vai ver a figura de Jesus em carne no Antigo Testamento comigo? Diga, Deus é bom. Achou Romanos? Capítulo 10. Olha que coisa interessante. Meu Deus, me ajuda. Romanos capítulo 10. Do versículo 8. Mas o que diz? A palavra está perto de você, está na sua, primeiro ela está na sua boca, e no seu coração, isso é, a palavra da fé que estamos proclamando, confessando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Olha o que Paulo está ensinando. A palavra está junto de ti, na tua boca. Olha, quando Jesus narra a parábola da semente, ele fala que o semeador saiu jogando semente, ok? Depois ele explica que a semente é o que? A palavra. Como que você planta palavras de fé? Falando. Toda vez que você fala uma promessa, você está liberando uma palavra, uma semente dentro do seu coração. Assim como se você fala incredulidade, fala descrença, você também está plantando uma semente de dúvida, porque toda semente carrega em si a sua espécie, aquilo que ela vai produzir, a sua substância. Quem está comigo, diga amém. Agora, vamos entender esse processo. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando para quem nasceu de novo, porque ele está falando aqui exatamente do processo do novo nascimento. Como que você nasceu de novo? Como que esse milagre do novo nascimento aconteceu? Você estava na igreja, um culto abençoado, pastor pregando, o evangelista, seja quem for, estava ensinando, de repente, quem quer entregar a vida para Jesus? Você veio à frente, naquele momento o pastor deu uma palavra, querido, você quer entregar a sua vida para Jesus, não é mudar de religião, mas é você confessar, é você reconhecer o que ele fez na cruz. Você abriu a boca, repetiu aquela oração, quando você liberou, abriu a boca, você plantou sementes de vida dentro do seu coração, e o seu espírito foi recriado, e você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Então, esse processo que iniciou aqui para que você nascesse de novo, ele precisa te acompanhar agora para o resto da sua vida. Enquanto você viver nessa terra e o seu corpo não for glorificado, todos os demais processos na minha vida e na sua vida vai acontecer, falando, crendo, entendimento. Por isso que eu não posso aceitar, abrir a minha boca e ficar falando besteira, ficar falando bobagem. Porque eu sou um homem, uma mulher, você é um homem, uma mulher, um jovem tão carregado, vive uma vida tão de propósito, que você sabe que quando você fala, você está construindo coisas, você está produzindo vida. Então você não pode se dar o luxo de ficar abrindo a boca de qualquer maneira. Você está aqui comigo? Agora vamos entender, vamos continuar um pouquinho mais, vai para o versículo 17. Olha o que ele vai dizer. Consequentemente, a fé vem, presta atenção. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Perceba que ele não fala que a fé vem por ter ouvido, porque senão a gente ouvia uma vez e pronto, acabou.
mas ele fala que a fé vem por ouvir. O que significa essa palavra aqui, ouvir? Fala de um processo contínuo. Você vai ouvindo, até que fé vem. Você vai ouvindo que você é justiça de Deus, você vai ouvindo que você é filho amado, você vai ouvindo a respeito da sua identidade, você vai ouvindo a respeito das promessas de Deus, até que fé vem. Quando fé vem, você abre a boca e começa a declarar: puxa vida, eu estou crendo nisso, então eu vou começar a declarar. Eu estou percebendo que isso é possível, eu estou percebendo que Deus pode salvar, eu estou percebendo que Deus pode curar, eu estou percebendo que Deus pode me usar, eu estou percebendo que eu sou uma bomba na mão de Deus, eu estou percebendo que eu sou um instrumento na mão de Deus. Aí você começa a falar, e aí entra aquele período que o cara olha assim: nossa, esse cara está crendo demais, nossa, tu chega perto desse cara, só fala Bíblia, é só oração, e aí você fica até incomodado, porque ele começou a entender coisas que você não está entendendo, ele começou a entrar em revelações que você ainda não entrou. Você está aqui? Então diga comigo: eu vou falar, eu vou ouvir, eu vou ler, até que fé venha. Por isso que não dá para você ser sustentado apenas um culto aqui no domingo à noite, você tem que continuar isso. Amém, queridos? Então fé vem por ouvir a mensagem, a fé vem por ouvir. Agora, entenda, quando a fé chegou, quando eu comecei a perceber e entender isso, despertou algo dentro de mim, agora eu vou começar o quê? A falar. É o segundo processo, eu vou começar a falar. Aí eu quero levar você lá em Marcos capítulo 11, vamos lá rapidinho, eu já vou fechar aqui a linha de raciocínio. Eu sei que é um texto muito conhecido, principalmente para quem é do verbo, para quem já fez o rema, a gente ensina muito sobre esse texto aqui, mas você vai perceber que quanto mais você ouve, quanto mais você lê, você vai percebendo coisas que talvez na primeira, na segunda leitura você não percebeu. Isso é um processo onde você vai descobrindo tesouros nas Escrituras. Deus vai trazendo luz, revelação. É um processo de você se dedicar, lendo, estudando. Está comigo no texto, Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que o Senhor amaldiçoaste, secou. 22. Respondeu Jesus: tenha fé. Aí eu quero parar aqui. Essa tradução aqui, eu não sei como diz na sua palavra, na sua Bíblia, mas a tradução correta, e eu peguei aqui, por exemplo, uma tradução que ela é correta para isso aqui. A tradução correta é: tenha a fé do tipo de Deus. Para você que tem aí tem a Bíblia eletrônica com várias versões, se você pegar a versão LTT, ele vai dizer assim: Jesus lhe diz, havendo respondido: tende vós a fé de Deus. O que Jesus estava ensinando? Tenha a fé do tipo de Deus, não é a fé natural. E como que essa fé, ela chega na minha vida? Como que eu alcanço essa fé do tipo de Deus? Aquilo que Paulo diz em Romanos: quando você confessa Jesus como Salvador, você reconhece a obra dele no Calvário, você reconhece que ele fez de você justiça, ele pagou a sua dívida, ele te colocou você novamente no lugar, no plano original. Qual que é o plano original? De ter a natureza de Deus, de ser uma nova criatura, de estar conectado novamente com o propósito e a vontade de Deus. Então, quando você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 3, não precisa abrir, só anota. A parte B: de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Quando você nasceu de novo, Deus colocou uma medida de fé dentro de você, a fé do tipo de Deus. Amém, queridos? Não é aquela fé natural que eu falei no início, é a fé do tipo de Deus. Então, quando você abre a sua boca e fala a palavra, e fala as promessas que você já sabe, que você tem um sim, um amém, essa palavra ela cai no seu coração. Olha, Jesus vai continuar a leitura. Eu lhes asseguro que se alguém, versículo 23, falar a esse monte: levanta-te, atire no mar, olha a condição, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá
o que diz, assim lhe será feito. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está falando aqui de usar a fé. Agora, é importante você entender isso aqui para remover coisas. A mesma palavra que você pode usar para trazer a existência, para confessar as promessas de Deus, para plantar a semente no seu coração, você também pode usar para remover montes. Agora, de quais montes o Senhor está falando aqui? Os montes das dificuldades, os montes dos problemas, os montes da dúvida, circunstâncias que vão surgindo diante de você e você começa a remover. É uma palavra contrária à sua vida. É uma palavra que foi liberada para quê? Para levar você a um lugar de dúvida, de descrença. Você remove isso, você não aceita isso. Como que você faz isso? Proclamando a promessa de Deus, proclamando a palavra correta, aquilo que Deus diz ao seu respeito. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, é falar com a boca e é crer com o coração. Esse é o processo. Quando você entra nesse processo, presta atenção, você leu, a fé veio, aí você abre a boca agora e confessa. A palavra sai da sua boca e ela é plantada dentro do seu coração. Agora, entenda aqui, ele não está falando desse bolo de carne aqui. Ele não está falando do coração físico. Ele está falando do seu homem, ele está falando, do homem espiritual. Ele está falando do cerne, do núcleo do seu ser. Quem está comigo aqui, diga amém. Quando você nasceu de novo, você foi recriado no seu espírito. Amém, queridos? Então a palavra sai da sua boca e ela cai no seu espírito. Esse coração aqui não é esse coração físico, fala do homem recriado, fala da nova criatura, fala do homem, da mulher segundo Deus. Quem está entendendo, diga amém. Como o seu espírito foi recriado, como você nasceu de novo, então agora o seu espírito tem a fé do tipo de Deus, do seu coração tem a fé do tipo de Deus. E agora aquilo que você fala cai no seu coração, do seu coração volta para a sua boca e fica nesse processo. Vai chegar uma hora, querido, e aí não dá para determinar se é uma semana, 2 dias, não, isso é relativo. Mas nesse processo de falar e de crer e de permanecer nas promessas de Deus, o que vai acontecer? Aquilo que Deus te prometeu vai se manifestando na sua vida. Aquilo que Deus te prometeu vai acontecendo na sua vida. Você teve experiências disso com o batismo com o Espírito Santo. Você que já tem um dom espiritual, você teve experiência, você buscou o dom, depois você aprendeu a fluir no dom. Você que ora em línguas, você não orava, você via as pessoas orar e falava assim, meu Deus, isso é loucura, isso é possível. Aí um dia você abriu o seu coração, a palavra chegou, luz chegou, entendimento chegou, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Você abre a boca agora e ora em línguas. Agora, qual que é a certeza que isso que você está fazendo aí é de Deus? Se alguém de virar para você e falar assim, isso aí é do diabo, hein? Você não continuava não, e aí? Você vai encontrar uns cabeça oca aí na internet, que não crê no batismo com o Espírito Santo, que fala que línguas quando o cristão fala em línguas, ele está falando línguas do diabo. E aí? Como é que fica agora? Você precisa fazer o quê? Remover o ensinamento errado. Por quê? Sua fé, ela não nasceu de qualquer lugar, sua fé nasceu da sua convicção aonde? Na palavra. Porque você só creu porque você entendeu que estava destinado ao seu respeito. E quando Deus liberou essa palavra, ela já veio carregada de fé para que isso pudesse cumprir. E por que existem coisas que ainda não aconteceu na minha vida quando eu falo? Porque eu estou num processo de maturidade, de aprendizado, de amadurecer esse processo, de entender e de usar a minha fé. Mas à medida que eu faço esse exercício constantemente, renovando a minha mente, trabalhando essa palavra no meu coração, as coisas começam a acontecer. Coloque sobre os seus pés.